Olá, amigos. Começa agora o programa Rumos e Desafios Eleições 2018. Durante o período eleitoral, nós vamos receber todos os candidatos à presidência da República e ao governo do estado de São Paulo. Primeiro convidado, Major Adriano Costa Silva. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Queria começar fazendo uma pergunta. A gente pensa em militar, Costa e Silva, sobrenome, alguma relação com o ex-presidente Costa e Silva? Olha, eu não sou descendente direto do general, apesar de estarem atribuindo aí diversos graus de parentesco. Acho que até irmão dele já me apresentaram, mas eu nunca fui atrás para definir exatamente o grau de parentesco, mas segundo minha avó, tinha alguma ligação familiar do meu avô com ele. Aí é exatamente o que é, a gente teria que montar uma árvore genealógica, que é algo praticamente inviável nos dias de hoje. Claro. Você é militar também, da ativa. Da ativa. Carreira inteira voltada para essa área, né? Fez a Academia das Agulhas Negras. O que te levou a se interessar pela disputa política? Bom, a gente vive sempre reclamando que a gente não tem opção, que são sempre os mesmos, que não tem quem votar. E eu também, né, era um dos que falava isso. Pô, vou votar nos mesmos que estão aí sempre, que já tiveram a chance de fazer alguma coisa e não fizeram. E não aparece gente nova para concorrer a esses cargos, né? Então eu resolvi me colocar como opção. Ainda mais no momento em que a gente percebe que todo mundo está pedindo a intervenção militar, querem os militares no poder. Então, se querem os militares, intervenção armada não vai acontecer, pelo menos não da minha parte. Então eu tirei a minha farda e vim aqui, me coloquei. Não foi o que pediram, eu estou aqui. Né? A via democrática é sempre melhor. A via democrática não é sempre a melhor, ela é a única via que deve ser utilizada hoje para mudar os rumos de um país. Não existe crescimento sem democracia. A escolha do DC, Democracia Cristã, partido que tem como candidato a presidente o Emael, se deu por que razões? Primeiro eu procurei, quando eu tomei a decisão de enveredar pelo rumo político, eu procurei um partido que não tivesse envolvimento com nenhum tipo de escândalo, nenhum tipo de sujeira aí por trás, e a Democracia Cristã se enquadra nisso daí, e que tivesse um plano, né, um ideário, que coadunasse com aquilo que eu acredito hoje na política, acredito no Brasil. E eu encontrei na Democracia Cristã isso muito bem definido. Obviamente não é o único partido que eu ficaria, há outros que também possuem um ideário que condiz com o que eu penso, mas a Democracia Cristã surgiu na minha frente, me identifiquei muito bem, tive muita abertura, fui muito bem recepcionado pelo Dr. Emael, e por isso eu decidi me manter ali na Democracia Cristã. E o fato de ser militar acrescenta o quê em relação aos outros candidatos? Para o militar, a gente trata todo o trabalho como uma missão. Tá? Então, eu entendo que hoje, quem se candidata a um cargo político, ele quer fazer algo de diferente. Ele tem que colocar aquilo como uma missão, como um farol, como algo a ser atingido. E para o militar, que já passa a sua vida, já no seu juramento, ele faz o compromisso de comprometer, inclusive, a própria vida, sacrificar a própria vida em prol da manutenção das instituições, do crescimento do país, isso é muito natural. Então, dentro de um cargo político, né, no caso, o executivo, aí, governo do estado, do maior estado da federação, né, do mais populoso, do mais rico estado da população, é uma projeção muito grande, é uma missão muito grande, e eu acho que justamente por essa fé nessa missão é que eu tenho condições de estar hoje pleiteando esse cargo. Você atua como professor universitário também, né? Área de gestão, de administração? Atualmente não, eu já atuei, já fui professor universitário. Eu encontrei um cenário muito ruim na educação de nível superior. A maioria das faculdades, hoje muitas faculdades começaram a abrir, muitos alunos entrando, e eu comecei a perceber que nós tínhamos alunos que não tinham o embasamento, a base suficiente para estar ali numa faculdade. A gente tinha que voltar a fazer revisão de ensino médio, muitas vezes até de ensino fundamental, para poder tentar passar alguma coisa. Então, eu não me senti confortável em estar dando aula para pessoas que não teriam condições de estar ali, que precisavam de outra base. Então, já que eu não conseguia fazer isso tudo, não ia conseguir resgatar a falha do ensino que vinha de antes, para conseguir realmente formá-los como deveriam, eu acabei saindo desisti da... Você também atua dentro do Exército na área de comunicação, né? Isso também ajuda, né? Facilidade eu sou oficial de comunicações e eu já há alguns anos aí, acho que talvez porque eu falo demais, os meus comandantes me colocam sempre na área de comunicação social. Então, tenho sido sempre oficial de comunicação social das unidades onde eu sirvo. Perfeito. Você começa essa disputa, Adriano,
praticamente desconhecido do eleitorado, né? Sim. Aparece aí, ainda não aparece nas pesquisas, inclusive. Tempo de TV, você já sabe quanto vai ter? Salvo outro juízo, são 6 segundos. 6 segundos. Como vencer esse desafio de se tornar conhecido, de tornar suas propostas conhecidas com tão pouco tempo? Olha, de todas as candidaturas que estão aí, dos desconhecidos, eu sou aquele que realmente começou por último. Eu só pude começar a me declarar como pré-candidato depois de me desincompatibilizar do Exército. Antes disso, a gente está limitado pela própria condição legal militar não poder se manifestar politicamente, né? Razões legais. Então eu já saí, vamos dizer assim, eu saí na desvantagem porque eu saí com menos tempo para me tornar conhecido. Hoje a maior parte do trabalho é feito em cima de mídias sociais, que é hoje o que a gente tem disponível, é uma campanha que não tem recurso, não tem dinheiro, não está sendo utilizado aí, não está havendo repasse para minha campanha de fundo partidário. Então é tudo feito com raça, com muita sola de sapato, rodando para tudo quanto é lado, com muita ajuda das pessoas que acreditam no projeto, que acreditam que eu posso fazer algo melhor pelo estado de São Paulo e que estão trabalhando junto comigo para fazendo essa divulgação, replicando, compartilhando as nossas postagens, passando pequenos vídeos com as nossas ideias, porque é o único meio que a gente tem para divulgar realmente, para dar capilaridade aí para a campanha. Nesse ano as redes sociais vão ter um papel, eu acho que fundamental, né? Com certeza. Sem rede social a gente não faz muita coisa hoje em dia. O estado de São Paulo ele vem sendo governado há 23 anos pelo mesmo partido. Qual é a importância que você vê na alternância de poder? A gente manter sempre o mesmo partido significa que a gente mantém sempre a mesma linha, né? E algumas coisas, a gente ao longo do tempo, muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente cria vícios, né? Então é importante que haja essa alternância para que aquelas falhas que venham surgindo aí ao longo do caminho possam ser corrigidas e ser observadas sob um olhar diferente. Então eu acho muito importante que haja essa alternância de poder. Eu acho que 20 anos é muito tempo para o mesmo grupo estar à frente de um Estado, então é necessário que haja essa mudança, que novos olhares sejam lançados no futuro de São Paulo, e é o momento da gente fazer essa mudança, né? O tema que certamente vai dominar nos grandes centros a discussão, o debate político, é o da segurança pública. Estamos num momento que tem uma intervenção militar acontecendo no Rio de Janeiro, para fins de segurança pública propriamente dito. Como é que você vê o uso de forças armadas para resolver problema de segurança pública e qual é a tua proposta para a área? Olha, eu vou ser um pouco suspeito no que eu falo, porque 24 anos praticamente 24 anos de carreira no Exército, é lógico que meu coração é verde-oliva também, né? Bom, todas as missões que foram dadas ao Exército até hoje, a gente pode verificar aí que foram muito bem cumpridas. Apesar de todas as dificuldades ou limitações que são impostas à instituição, não existe na história do país nenhuma missão que foi dada ao Exército Brasileiro que não foi cumprida. Então, eu acho que, dentro das limitações, o Exército vai cumprir muito bem a missão lá no Rio de Janeiro, como já vem cumprindo, como já se tem demonstrado ali, quedas de vários índices. As Forças Armadas não são feitas para atuar em segurança pública. Esse é fato. A missão constitucional não é essa. Ela é atuante quando os órgãos de segurança daquele Estado não têm mais condições de atuar e combater a criminalidade, que é o que acontece no Rio de Janeiro. A gente precisa mudar muita coisa aqui. A primeira coisa que a gente tem que mudar é começar a dar o respaldo jurídico para o nosso policial militar, para o nosso policial, que ele vai para a rua sem respaldo jurídico, sem respaldo institucional, sem apoio do governo. O governador do estado de São Paulo é o comandante em chefe das Forças de Segurança Pública, o comandante em chefe da Polícia Militar, e assim ele tem que começar a se posicionar. Que nunca se posicionou dessa forma, sempre se colocou da forma política, sem analisar o contexto operacional e o contexto em que se insere a Polícia Militar. Então a gente precisa, sim, dar o respaldo para o policial, dar melhores condições de vida para o nosso policial, que o nosso policial sofre demais, e a gente precisa de ações mais pontuais, com integração melhor da inteligência, mais investimento nas investigações, na elucidação dos crimes e mais efetividade do nosso judiciário na punição dos crimes. Esse conjunto que vai fazer a mudança necessária na nossa segurança pública. Essa chapa puro sangue, digamos, militar, é a primeira vez que acontece, né? É a primeira vez que acontece. Eu não me lembro na história de nenhuma outra em que candidato a governador e vice-governador eram militares, ou presidente e vice-presidente. Não conheço uma chapa como essa. E o que isso pode ajudar nessa questão de segurança pública? Olha, nós temos
aí 2 pessoas, tanto eu quanto a Cabo Fátima, minha vice, 2 pessoas que juraram colocar a sua missão e a segurança da nossa nação acima da nossa própria vida. Com certeza, isso já vem arraigado dentro de nós e vai ser levado para o Palácio dos Bandeirantes, caso a gente venha futuramente a ser eleito. E nós temos 2 visões. Eu sou oficial e ela é praça, então ela está sempre na ponta da linha, conhece a realidade das ruas, conhece o que está acontecendo. Eu conheço o contexto do planejamento e o contexto do comando da tropa. Eu acho que isso se complementa, faz com que a gente crie um conjunto mais coeso e com uma visão muito mais ampla do problema. E se falam sobre intervenção militar, poxa, vamos fazer então essa intervenção democraticamente, né, com o governador e vice-governador militares. É o que a população está pedindo e é o que nós estamos tentando oferecer aqui. Pegando o gancho do que você falou a respeito de educação, da tua experiência como professor universitário, quais são as tuas ideias para herdar um sistema de educação com dezenas de milhares de alunos, 4 milhões de alunos, na verdade, quase 500 mil profissionais? Como fazer este mundo funcionar? Olha, a primeira coisa que a gente tem que acabar na nossa educação é com essa aprovação automática. Isso não mede o conhecimento do aluno, permite que o aluno despreparado continue sendo cada vez mais despreparado, porque ele não é cobrado um conhecimento básico para ele poder prosseguir estudos. E se ele não tem a base, ele não vai para frente. Que nem a construção de uma casa. Se a fundação estiver ruim, não adianta vir escorando dos lados que mais hora menos hora a casa vai cair. E é o que está acontecendo com o nosso aluno hoje. Não tem sido dados os meios necessários, né, ou o estímulo necessário para que ele possa desenvolver. Os nossos professores são mal pagos, são desvalorizados, não têm segurança em sala de aula, não são respeitados. A gente precisa recuperar para o nosso aluno ele entender que a primeira autoridade que ele tem que respeitar fora de casa é o professor. E o professor não tem mais autoridade, o aluno faz o que quer. Não existe disciplina dentro das escolas. A gente fala, nos colégios militares, a gente vê que existe um rendimento muito maior do aluno. O que tem de diferente do colégio militar para uma escola normal? Para uma escola diferente, uma escola civil sem nenhum gerenciamento militar? É a questão da disciplina. Então, acho que se a gente conseguir trazer a disciplina, recuperar valores dos nossos alunos com a educação moral e cívica, o SPB, que são matérias que deixaram de ser ministradas e são importantíssimas, porque dão o conceito de pátria, o conceito de nação e o conceito de que aquele jovem que está estudando hoje para fazer algo de grande, algo de melhor para o país, e isso é para a família dele, para ele, para os filhos, e hoje não existe mais isso, não se lembra o aluno disso, então ele perde a motivação de estudar. O professor tem um salário baixo, não consegue muitas vezes se aperfeiçoar, e quando faz um aperfeiçoamento ele tem que abrir mão praticamente da vida dele. Tive um exemplo de um professor que morava na escola para conseguir fazer uma pós-graduação, e morava na escola porque havia uma conivência, né, uma concessão da diretora para que ele ficasse morando na escola. Isso não é dignidade para um professor. Nós temos professores muito bons na nossa rede de ensino e que não são adequadamente aproveitados. Não é dado para eles a chance de crescer, a chance de trabalhar, a chance de ensinar. Eles não têm segurança. Muitas vezes alunos entram armados na escola e determinam o que eles querem, se o professor vai ou não dar aula. A minha cunhada era professora e ela já foi impedida de dar aula por um aluno que estava armado. Falou, professor, hoje a senhora não vai dar aula. Então, enquanto a gente permitir que esse tipo de coisa aconteça dentro das nossas escolas, a educação não vai mudar. Então, a gente precisa valorizar o professor, dar a chance dele de crescer intelectualmente, profissionalmente, melhorar a carreira do professor, garantir o respeito, valorizar o professor. Nós tivemos aí há um tempo atrás um comentário de que o professor que quer ganhar dinheiro tinha que ir para a rede particular. Vamos falar a verdade, o professor é antes de tudo um idealista, assim como nós militares. A gente não escolhe ser militar ou eles não escolheram ser professor para ficar ricos. Mas isso não significa que eles não tenham que ter dignidade. Tem que ter um salário digno, o salário é importante. Mas mais do que dar salário, é valorizar, é mostrar o quanto eles são importantes e reconhecer a importância desse profissional. E não é só salário, é chance de crescer, é chance de estudar, é chance de se aperfeiçoar, é garantir os seus direitos, é garantir a sua segurança, é garantir o respeito a ele. Os desafios de hoje recebe Major Adriano Costa Silva, candidato ao governo do estado de São Paulo. A gente volta depois do intervalo. Olá, Rumos e Desafios Eleições 2018 está de volta.
Hoje, candidato ao governo do estado de São Paulo, Major Adriano Costa e Silva. Major, São Paulo já foi considerada a locomotiva do Brasil. A maior economia, estado mais industrializado, por consequência, a maior arrecadação. Vem perdendo relevância nas últimas décadas, na verdade. Como reverter essa tendência? Olha, nós vivemos hoje um momento bastante ruim da nossa economia, né? Recessão, perda de emprego, queda das arrecadações. E o que a gente percebe é que nos últimos 20 e poucos anos a gente não teve investimento mais em infraestrutura. A nossa infraestrutura de hoje é quase que a mesma que era em 85. Então a gente precisa retomar o investimento na infraestrutura necessária, porque essa infraestrutura é o que dá sustentação para novos empreendimentos, para novas empresas e para geração de emprego. Tá? Só para a gente exemplificar, nós tivemos aí há 1 ou 2 anos atrás, nós perdemos uma grande venda de grãos para a China, porque nós não tínhamos condições de entregar a quantidade comprada no prazo que os chineses queriam. Isso deu por quê? Porque a nossa estrutura logística é insuficiente. Então a gente perde chance de crescimento, a gente perde chance de vender porque não tem infraestrutura. Nós estamos vivendo o início, ou talvez até já o meio, do nosso apagão logístico. Então nós tivemos um apagão elétrico lá nos anos de 2000, 2001 e estamos vivendo um apagão logístico hoje. O Estado tem a responsabilidade, a incumbência de fazer o investimento adequado e necessário para que a gente possa dar sustentação para o crescimento econômico do Estado. E isso não vem sendo feito. Nós vivemos aí entre os estados uma guerra fiscal muito grande, guerra de incentivo de um e de outro, tentando levar empresas para outros estados com promessas de que vão ter custos reduzidos em termos de ICMS, terão isenções fiscais. A gente tem que parar. Primeiro a gente precisa parar com essa guerra fiscal, porque isso não é bom para o Brasil, não é bom para nenhum estado, tá? Mas a gente precisa criar as condições que a empresa precisa para bem crescer. Hoje a gente leva muito tempo para se abrir uma empresa, leva-se um tempo maior ainda para fechar. Tá? Tudo isso vem minando o crescimento da economia, vem aumentando ou impedindo a geração de novos empregos e vem criando essa situação caótica que a gente vive hoje. Transporte ferroviário, a opção por transporte ferroviário teria que papel na solução desse apagão logístico? Não, hoje eu entendo que a melhor solução seria assim, o modal ferroviário. Nós trabalhamos hoje em cima do modal rodoviário, modal logístico rodoviário. A greve recente dos caminhoneiros mostrou o quanto isso impacta na nossa economia. Nós tivemos aí um mês de recessão com a greve dos caminhoneiros, durou só 7 dias, imagine se durasse mais tempo. Sentimos isso no nosso bolso, a gasolina ficou mais cara, o leite ficou mais caro, faltou comida nos mercados. Mas esse modal foi escolhido numa época em que ele era o mais adequado para garantir a integração nacional. Isso era estratégico na época. Só que depois que esse período de necessidade de capilarização e de integração nacional passou, porque hoje nós temos um Estado brasileiro mais ou menos integrado, com poucas regiões ainda isoladas, não se mudou o modal, continuou se calcando em cima do mesmo modal, que é mais caro, é mais oneroso, é mais difícil de se manter, né, e é muito mais flutuante. A construção de ferrovia seria realmente a melhor opção hoje para a gente garantir o transporte de todos os nossos produtos, de norte a sul do país e dentro do estado de São Paulo, então nem se fala. Vou citar algumas áreas e queria que você fizesse um breve comentário. Pois não. Cultura e esporte. Cultura e esporte. A gente vive hoje uma indefinição do que é cultura, né? Então nós vemos aí exposições financiadas que, particularmente, eu não vejo hoje como cultura. Vejo atividades culturais muito importantes, de muito valor, que agregam muito valor para a nossa população e que não recebem estímulo. Tá? Não se vê mais a manifestação, por exemplo, uma cultura indígena, que nós temos hoje faz parte da cultura brasileira. Não se vê mais divulgação e a gente está deixando a nossa cultura ficar para trás. E estamos importando cultura ou criando culturas alternativas, cada vez mais tentando matar aquela verdadeira cultura que nós temos. Esporte é importantíssimo hoje para a formação do caráter do jovem, para o desenvolvimento da juventude, desenvolvimento físico, garantia da saúde. E nós não vemos esse investimento. No ginásio de Ibirapuera existia lá um convênio com várias escolas, vários professores, e que a população de São Paulo podia lá fazer aula de diversas modalidades de graça. Pô, eu não entendo por que o Ministério Público foi lá, conseguiu uma liminar suspendendo todos aqueles convênios, e hoje
você vai lá, você não tem mais natação, nós temos quadras de tênis ociosas lá, nós temos infraestrutura para isso, não podemos aproveitar. Porque todas essas parcerias público-privadas já são vistas sempre como a possibilidade de alguém estar levando um por fora, de alguém estar tendo uma coisa. Essa cultura da corrupção atrapalha muito a gente. Então a gente precisa garantir, incentivar, utilizar os meios que a gente tem, fazer mais parcerias para que a nossa população tenha mais acesso à cultura e tenha mais acesso ao esporte. E mais cultura de qualidade. Saúde. Saúde. Nós temos aí, às vezes as pessoas não sabem como é que funciona, né, as responsabilidades de saúde, né. A saúde básica, ela praticamente é a responsabilidade das prefeituras. E o Estado tem, sim, a capacidade de ingerir, né, ou de auxiliar nessa missão das prefeituras. Ao Estado cabe, basicamente, o tratamento aqueles tratamentos de maior complexidade, os complexos hospitalares. Hoje a gente fica tentando capilarizar esse atendimento do Estado e a gente perde muito. Na realidade, esse atendimento capilarizado tem que ser feito pelas prefeituras. E eu entendo que esse contato maior do Estado e das prefeituras tem que acontecer. O governo estadual e o governo municipal têm que se integrar para a gente conseguir capilarizar os atendimentos mais simples para as prefeituras e criar centros de excelência no Estado, distribuídos conforme a densidade populacional, para atender os casos de maior complexidade. Hoje a gente tem hospital espalhado para tudo quanto é lado, às vezes um hospital com estrutura monstruosa, mas numa região que tem pouca demanda. E no lugar onde a gente tem demanda por esse atendimento, nós não temos um hospital para atender. Tá? Existem alguns estudos que falam o que torna um hospital economicamente viável. Isso, obviamente, o pessoal faz esse estudo por um hospital particular. Uma quantidade mínima de leitos para justificar o custo, para justificar o gasto, mas isso se aplica também na gestão pública. Ficar fazendo um monte de hospital pequenininho se torna muito caro e não é efetivo. Então, a formação de grandes centros hospitalares, grandes centros médicos, espalhados pelo Estado, e capilarizar o atendimento, sobretudo o atendimento de medicina preventiva, que vai reduzir muito mais a carga que esses grandes centros teriam que ter. A gente está investindo na medicina preventiva através das prefeituras e centralizando os meios, a gente tem condições de prestar um apoio muito mais efetivo à nossa população. As melhores universidades do país, públicas, estão no estado de São Paulo. Como fazer o fomento à pesquisa e à inovação? Muito bem, nós temos várias bolsas hoje que garantem aí os nossos pesquisadores, garantem a dedicação dos nossos pesquisadores, sobretudo a FAPESP e a CESP, né? Nós temos, o que a gente vê hoje é esses recursos estão sendo destinados a áreas, principalmente na área de sociologia, na área de humanas, né? A área de humanas, ela é importante, não menosprezo a área de humanas, mas a área de humanas ela não agrega em termos de produção, em termos de crescimento. Nós precisamos investir mais em ciência e tecnologia. Nós temos aí trabalhos excepcionais sendo desenvolvidos. Eu posso citar na Unicamp, está sendo desenvolvido um trabalho, posso citar porque minha esposa está inserida nesse trabalho, que é um trabalho sobre segurança de barragens. Nós temos centenas de microbarragens aqui no estado de São Paulo, com diversas finalidades e que não tem um processo de segurança nenhum. Tá? Em 2010 nós tivemos uma cidade praticamente tomada pela água porque uma pequena barragem estourou. Tá? Então isso não acontece. Está sendo desenvolvido esse projeto sem nenhum tipo de incentivo do Estado. Em compensação são investidos aí em busca de culturas. Veja bem, não tome como uma discriminação, mas por exemplo, a gente fica investindo na pesquisa da cultura afro. A cultura afro é uma das culturas que compõe a cultura brasileira. Então vamos investir na cultura brasileira. Cultura brasileira é afro, indígena, europeia, hoje já é oriental também, nós tivemos muitos orientais que vieram para cá, a gente anda por São Paulo, a gente vê uma comunidade chinesa muito grande e a cultura, nós estamos assimilando a cultura deles. Então a gente tem que parar de ficar nesse modismo de vamos investir nisso, vamos investir na minoria. Não, vamos investir no Brasil. O Brasil precisa de ciência e tecnologia, o Brasil precisa se tornar competitivo e nós temos hoje pesquisadores excepcionais, extremamente inteligentes, muito capacitados nas nossas universidades e eles não têm um incentivo adequado para poderem realmente se dedicar à pesquisa. Baixada Santista, uma das regiões mais importantes do estado. Quais são os teus planos para essa região, para as 9 cidades da Baixada? Olha, os primeiros projetos que a gente busca trazer para cá realmente melhorar os acessos para a região. Hoje a questão da locomoção é um problema muito grande, inclusive prejudica o crescimento da região por falta sobrecarga desse modal logístico. Existem projetos que estão sendo levantados também pela minha equipe em termos de moradia, até para a gente combater hoje as ocupações irregulares, que têm um impacto ambiental negativo também.
Existem outros projetos, já foi levantado também, já me questionaram sobre a ponte interligando Santos e Guarujá. Eu não tive ainda acesso aos projetos que já existem sobre isso, mas É uma das primeiras coisas que qualquer candidato a governador é cobrado. Mas já me região. perguntaram disso, eu falei, olha, vamos avaliar dentro da possibilidade e viabilidade técnica e econômica do projeto, vamos procurar implementar. Tá? Então, acho que tem muita coisa para se falar sobre a região. A região precisa, ela demanda muita atenção do Estado, tá? Para que ela possa realmente liberar todo o potencial que tem aqui, gerar mais empregos e garantir o bem-estar da população. Santos não pode ser só o refúgio do paulistano, né? A Baixada, o Litoral Sul, a Baixada não pode ser só o refúgio do paulistano no feriado. Ela tem que ser alçada ao seu potencial verdadeiro de polo econômico e polo de desenvolvimento. Queria que você falasse um pouco da tua trajetória. Como foi tua infância e juventude? Como que você se interessou pela carreira militar? Olha, se houve alguma outra ideia de carreira antes de optar por isso? O meu avô, o pai da minha mãe, eu fui criado em boa parte por ele, ele foi capitão médico do Exército. Isso em 1940, 1950. E ele sempre falava para mim, mostrava as fotografias, sempre me estimulou muito. E quando eu tinha 8 anos de idade, eu li numa revista uma reportagem sobre a mãe e eu falei para o meu pai, um dia eu vou estudar lá. E o tempo passou, eu tinha esquecido já da reportagem, eu estava voltando para casa, eu vi o cartaz no Correio, na época a inscrição era feita pelo Correio, eu fiz a inscrição, passei e fui para o Exército. Eu posso dizer para você com tranquilidade, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu acho que eu devo tudo o que eu sou hoje, sim, óbvio, a formação que meus pais me deram, minha mãe é professora, meu pai é engenheiro, né? A formação que eles me deram enquanto criança, todas as alegrias que eu tive na minha infância eu devo a eles, mas o ser humano, o homem que eu sou hoje, eu devo ao Exército Brasileiro. Eu, sem dúvida nenhuma, se eu tivesse escolhido outra carreira, eu acho que eu não teria sido tão feliz. Queria que o Adriano definisse o Adriano Costa Silva. Eu sou detalhista. Antes disso, eu sou pai. Eu acho que a maior missão que Deus me deu foi cuidar de 2 meninos, né? São meus 2 filhos. Um já na adolescência, o outro já entrando na adolescência, causa de grandes preocupações, né, por conta desse mundo. Eu sou uma pessoa que, desde que eu entrei, eu tinha para mim que dentro da minha esfera eu podia contribuir um pouquinho para que o mundo fosse melhor. Então eu sempre procurei passar no começo da minha carreira para os meus soldados um pouco de valores de pátria, família, sabendo que como tenente, lá no início de carreira, eu tinha 30 soldados, eu ia contribuir com 30 famílias no futuro. Depois fui ficando mais antigo, esse efetivo foi aumentando e me vi fascinado pela possibilidade de fazer a mesma coisa, dessa vez não mais com um efetivo de 200 pessoas, de 150 pessoas, mas com o estado de São Paulo inteiro. Então eu acho que eu sou, antes de tudo, um sonhador. Eu sonho com um estado melhor, com um país melhor, com um mundo melhor para os meus filhos. Porque eu já estou na minha descendente, né? Eu já tenho 40 anos, a partir de agora não tenho muito mais a construir para mim. Qualquer coisa que eu construa, eu talvez aproveite um pouquinho. Mas eu tenho certeza que se eu construir um lugar melhor, eu vou deixar um lugar melhor para os meus filhos crescerem, para os meus filhos chegarem no meu ponto, olhando para trás e pensando, poxa, meu pai ajudou a gente a chegar até aqui. Então, eu acho que eu vejo a importância dos meus filhos, a importância da minha família na minha vida, ela é o principal, né? Na realidade é o que move muito do que eu faço. Então acho que eu sou isso. Perfeito. Principalmente um pai. Um pai querendo deixar um mundo melhor para os seus filhos. Isso aí. Dessa forma bem pessoal, a gente encerra o Rumos e Desafios Eleições 2018 dessa semana. A gente recebeu, agradeço aqui o Adriano Costa Silva. Eu que agradeço aí pela oportunidade e mandar um abraço aí para toda a Baixada Santista. A gente aproveita para estender o convite, que já foi feito de forma formal, às coordenadorias de todas as outras campanhas, para que venham aqui no programa, para que a gente possa conhecer um pouco da pessoa e do que ela pensa. Tá? O Rumos e Desafios dessa semana termina aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá.